Sejam bem-vindos ao nosso devocional Manhã de Propósito. Olha, que Deus ilumine o seu domingo, a sua semana. Em tudo que você fizer, de fato, Deus esteja te protegendo. E, acima de tudo, te guiando em tudo que realizar. Daqui a pouco, nós vamos fazer uma oração especial por você, pela sua família, por sua semana, pedindo a Deus que esteja na sua caminhada, na sua jornada. E onde você pisar, de norte a sul, de leste a oeste, você esteja debaixo dessa cobertura espiritual. Eu tenho a certeza que durante esses minutos que estaremos aqui, Deus vai falar com você. Eu não estou aqui para apresentar igreja, religião. A minha missão, o meu propósito de vida é apontar as pessoas para o céu. Apontar as pessoas para Cristo. E onde você tem colocado a sua segurança? É o tema de hoje. Já vai abrindo aí a sua Bíblia em 2 livros. Se você puder, 2 Crônicas capítulo 16, versículo 12, que conta a história do rei Asa, tá? E também nós vamos finalizar no livro de Salmos 125, versículo 1, ok? Então, se você puder abrir a Bíblia aí, você que quer acompanhar este devocional com a gente, caneta e papel nas mãos, você pode anotar alguns pontos e entender que não é só ter conhecimento bíblico, mas o que você pode aplicar isso na sua vida. O que você pode aplicar isso no seu dia a dia, o que isso pode agregar na sua pessoa. É o que nós vamos abordar hoje, tá bom? Se você puder, vamos fazer o seguinte, para a gente não parar a palavra, a mensagem aqui no meio do caminho, já coloca aí nos comentários o seu nome de um familiar que você quer interceder por ele daqui a pouco no momento da oração. Então já coloca aí nos comentários seu nome de um familiar, pode colocar o nome de um amigo ou alguma área específica que você precisa da intervenção divina, oração, o poder da oração. Então já vai escrevendo aí, vou dar 30 segundos antes de entrarmos aqui na mensagem de hoje que eu quero compartilhar com você para que você aplique isso na sua vida e principalmente já essa semana, principalmente você que quer viver com propósito. Pode colocar o seu nome de um familiar, coloque aí nos comentários. Daqui a pouco nós vamos pedir a Deus, vamos invocar Deus e eu tenho a certeza que os céus vão se abrir, tá bom? Agora vamos lá. O tema de hoje, como diz aí, onde você tem colocado a sua segurança? No dia a dia é comum uma pessoa que está doente, às vezes nem está doente, mas é aquela pessoa que ela ganhou uma confiança com o seu médico, o médico que acompanha há muitos anos, ou um médico que ajudou ela no momento que ela mais precisou de um problema de saúde, de lá para cá, ela tem depositado a sua confiança no médico. Não é errado você confiar em coisas ou em pessoas. É natural. A psicologia já deu um resultado sobre isso, já explicou sobre isso, a ciência humana, mas nós sabemos que também é bíblico. É natural as pessoas quererem confiar naquilo que é palpável, né? Naquilo, sejam coisas ou pessoas, porque dá a segurança. Então é natural, é comum da humanidade do ser humano sempre querer confiar naquilo que ele consegue palpar, naquilo que os olhos veem. Mas nós sabemos que essa confiança é importante, mas não pode ser mais do que confiar em Deus. Existem muitas pessoas que estão deixando de confiar em Deus para confiar em coisas e pessoas. Você já viu uma pessoa que se decepcionou com alguém? Confiou muito, mas muito. E às vezes até de olhos fechados. Não conferiu antes de confiar. Aprenda. Confira antes de confiar. Essa é a lei da vida, né? Sobre a confiança. Mas ela confiou de olhos fechados, porque foi movida pelo coração, foi enganada pelos olhos, pelo que ouviu e mergulhou. Tem pessoas que entregaram todo o dinheiro nas mãos de uma pessoa e essa pessoa prometeu para ela, vou multiplicar, vou fazer render, vou fazer isso e aquilo, e deu um golpe nela.
Tem pessoas que confiaram muito num bem material. Colocou a segurança dela. Confiar é a segurança. Colocou a segurança dela naquilo. E quando ela perdeu, é como se a vida dela parasse, acabasse. Por isso tem gente que cai em depressão. Tem gente que perde o sentido da vida. A vida colorida acaba. Tudo se torna cinzento, preto e branco. Porque ela colocou muita expectativa, segurança naquilo, confiança naquilo, e quando perdeu, sofreu o golpe. A decepção. A facada nas costas, a facada no peito. Então, o que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia conta a história do rei Asa, um rei que fez a diferença, né, na vida das pessoas que ele cuidou, ali sobre Israel. Fez muitas coisas que outros reis não fizeram. E num dado momento, o texto sagrado diz lá em 2 Crônicas 16:12, e no ano 39 do seu reinado, Asa caiu doente de seus pés. A sua doença era em extremo grave. Contudo, vírgula, na sua enfermidade, não buscou ao Senhor, mas antes os médicos. Olha que coisa interessante. O rei Asa, que Deus tanto ajudou, que teve uma prova viva em sua vida, o que Deus fez através dele sobre o reinado de Israel. Mas, quando ele estava numa seca espiritual, ele recorria a Deus, orava a Deus quando precisava. Mas se estava abastado, né, de tudo que ele tinha conquistado, além do conhecimento da vida, mas as coisas, então ele preferiu, ao invés de recorrer a Deus, confiar em Deus, pedir direção a Deus, colocou a sua vida nas mãos de um médico. Isso desagradou a Deus. Repito, não tem problema de você confiar no médico, no tratamento. Nós não somos ignorantes. Os médicos são instrumento nas mãos de Deus até hoje. Você lembra a época da pandemia? O que seria de nós sem os enfermeiros, sem os médicos que arriscaram suas vidas por nós, pela população? Então, a medicina é de Deus. Os médicos são instrumentos nas mãos de Deus. Agora, eu não posso colocar a minha confiança em Deus para baixo, a tal ponto de eu confiar mais em pessoas. E esse foi o erro do rei Asa. E isso desagradou muito, mas muito a Deus. Porque ele perdeu pontos com Deus. A pergunta é, você quer ganhar pontos com Deus? Crédito com Deus? Ou você quer perder com Deus? Então, mãe, quer um conselho? Não deixe de confiar. Não deixe de recorrer a Deus. Porque um dos maiores sinais de uma pessoa que não está mais confiando em Deus, ela coloca mais o foco dela, a energia dela, a força dela em coisas e pessoas do que em Deus. Muitas pessoas dizem, não, eu não deixo de confiar em Deus, mas eu tenho que fazer minha parte. E é verdade. E é verdade. Estou dizendo que vai cair do céu, não. Você vai confiar em Deus, está na mão de Deus, vai ficar de braços cruzados esperando. Não é isso. Mas é você ter paz. Ter paz dentro de você. Não deixar esse problema, essa situação sugar suas forças, seu foco, suas energias, de tal maneira que você não consiga dormir direito, vive estressado, irritado. Desculpa, isso tudo são sinais de que está faltando confiança em Deus. Que Ele vai te ajudar, que Ele vai te guiar, que Ele vai te direcionar, que Ele vai dar um jeito, que Ele vai te usar. Porque às vezes dá um jeito, Deus vai dar um jeito, fazendo a sua parte, Deus faz a parte dele. Então tem um salmo, para terminar aqui, que eu já vou orar por você, que o salmista escreveu dizendo assim, olha só, os que confiam no Senhor, ele fazendo uma analogia, um paralelo. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Livro de Salmos, capítulo 125, versículo 1. Este salmo não explica quem escreveu, a Bíblia não fala claramente, mas a pergunta é por que ele fez a comparação de uma pessoa que confia em Deus com o Monte Sião? Com o Monte de Sião. Eu estava lendo, estudando sobre isso, só para que você entenda. Sião, obviamente,
Era uma montanha. Uma montanha que ficava ali próximo a Jerusalém. Então, naturalmente, cercava vários montes a cidade de Jerusalém, onde era o centro da fé dos cristãos daquela época, naquele momento. Então, os montes, o salmista escreveu, não se abalam. Olha que coisa interessante. Quando a gente fala não se abalar, nós não estamos falando de desabar. Entenda? Entenda comigo. Se enfrenta um problema, um ataque, uma situação, naturalmente, você se abala, você é ser humano, você sente o golpe. Mas você não desaba. Porque no fundo, a sua confiança está em Deus e é Ele que te sustenta. Então o salmista escreveu que a confiança do ser humano tem que ser igual ao Monte Sião. Pode balançar, pode vir um vento, terremoto, tempestade, enfim. Ele pode mexer, abalar naquele momento, mas não desaba. Porque permanece para sempre. Então, é isso que você tem que levar para a sua vida. Será que esse problema financeiro não está te abalando? De tal maneira que você está desabando na sua essência, no seu caráter, nos seus princípios, na sua confiança. Esse problema que está enfrentando na família, no casamento, na saúde, que seja. Depois você medita mais no Salmo que fala sobre isso. Salmo 125, versículo, deixa eu ver aqui, 1. E versículo 2 diz, como os montes cercam Jerusalém, ele falando de Sião e os outros montes, as outras montanhas, assim o Senhor protege o seu povo desde agora e para sempre. Que coisa interessante, né? Olha como Deus quer ser contado por você. Por você. Olha como Deus quer te ajudar. Olha como Deus quer que você aprenda sobre essa maturidade espiritual que se chama confiança em Deus. Confiar é entregar e ter paz. Claro que você vai ter que fazer sua parte, plantar no dia a dia. Você tem que ajudar Deus neste processo. Tem pessoas que não ajudam. Não se ajudam e não ajudam a Deus. Querem que caia do céu. E aqui, só fazendo escolhas erradas, tomando decisões erradas, não tem como dar certo. Então, depois você pega essa palavra que eu disse aqui e medita. Medita em tudo aqui. E começa a aplicar na sua vida. Se você já estava aplicando, talvez você parou. Se você for uma pessoa que confiou em Deus, e Deus nunca deixou você na mão, mas de um tempo para cá você parou. Só está aí reclamando, murmurando, por quê, por que Deus permitiu, por que eu passei por isso, por que isso deu errado. Não pergunte por quê, mas para quê. Tudo tem um propósito. Em breve Deus vai te mostrar, se não é que já está te mostrando. Vamos orar? Vamos unir a nossa fé. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, eu quero já no início desta oração incluir todas as pessoas que nos comentários elas escreveram pedidos para este momento. Deixaram ali nomes dos familiares, o nome próprio, porque ela quer uma semana iluminada, de proteção, de portas abertas. Então vai na nossa frente, guardando, livrando e protegendo de todo mal e, acima de tudo, sustentando ela, fortalecendo, guardando, protegendo de todo mal. Pois é isso que eu determino. Meu Deus, na prática, ensina ela a confiar. Coloca as mãos aí na sua cabeça, ou uma das mãos, e fala, meu Deus, entra na minha mente, entra no meu interior e me ensina a praticar a confiança em ti. Como diz o texto sagrado, Asa desagradou ao Senhor porque confiou mais nos médicos do que no Senhor, que é o Deus que sara, o Deus que cura. O Senhor disse através daquele salmista, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam e permanecem para sempre. É isso que nós queremos, permanecer na tua presença até o fim. Ajuda este cristão que ora comigo, essa pessoa que nem tem tanta espiritualidade contigo, mas está querendo aprender a desenvolver, a crescer. Então, meu Deus, dá o discernimento espiritual para que ele possa enxergar o cenário e entender o que ele tem que fazer diante daquele cenário, o que aquele cenário está pedindo no momento. E às vezes o que está pedindo no momento é confiar.
é confiar, é se calar, mas dentro de si confiar. Então que o espírito da confiança esteja aí dentro de você. Eu te abençoo em nome de Jesus. Eu abençoo as famílias que oram conosco. Sua família seja abençoada. Fala o nome do sobrenome da família. Família Pereira, família Moura, família Oliveira, família Vanderlei. Eu abençoo que haja proteção onde eles pisarem, de norte a sul, de leste a oeste durante essa semana. E quem crê, diga amém. Receba paz aí agora, receba forças. Graças a Deus. Amém. Amém? Creia que Deus ouviu a nossa oração. Respire funda aí agora. Você entregou nas mãos de Deus. Falou que vai aprender sobre confiar. Agora pratique. Que Deus ilumine muito a sua semana. Se você puder, dá um like, um joinha. Por quê? Porque o algoritmo do YouTube vai pegar essa mensagem, sabendo que muitas pessoas gostaram, ele acaba entregando para outras pessoas que às vezes estão aí vivendo a crise de ansiedade, irritação, depressão e precisam aprender sobre o que é confiar em Deus na prática. Então dá um like aí. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Embaixo está escrito inscreva-se. Só clicar em cima. Você estará inscrito no nosso canal e você estará recebendo conteúdos de espiritualidade, desenvolvimento pessoal, profissional, enfim. Eu tenho certeza que vai somar de uma maneira positiva na sua vida. Todos os dias os nossos devocionais, 6 da manhã, de segunda a segunda, e também às 18 horas. De manhã, dando um bom dia para Deus e finalizando o dia também com Deus. Tchau, uma excelente semana. Obrigado pelo carinho. Tchau, tchau.